Olá pessoal do sexto ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los para assistir a nossa aula de número 13 e veja como o tempo passa rápido, já estamos no mês de maio. Essa aula intitula-se A Mesopotâmia, que você poderá acompanhar no seu livro didático a partir da página de número 91. Vamos nessa então? Então pessoal, a princípio, a primeira interrogação dos alunos é: Professor Rubens, de onde veio esse termo Mesopotâmia? O termo Mesopotâmia foi dado pelos gregos e referia-se a essa região como meso, no meio, entre, potâmia, rios. Terra entre rios é o significado do termo Mesopotâmia. Por quê? Porque o território ocupado por essa grande civilização ficava situado numa região do Crescente Fértil, uma região bastante fértil, com um solo fértil, entre dois rios. O rio Tigre, de um lado, e o rio Eufrates, de outro. Então, terra entre rios, terra no meio de rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Daí o termo Mesopotâmia. A Mesopotâmia, por ser uma área de fácil acesso, foi ocupada ao longo do tempo de sua história por 5 povos distintos, sendo que os primeiros povos a ocuparem a Mesopotâmia foram os povos sumérios. Esses povos são responsáveis por criar toda a estrutura, toda a base política, econômica, social e cultural da Mesopotâmia. Os povos sumérios são os criadores da primeira escrita da humanidade, a escrita cuneiforme. Essa escrita era em forma de símbolos, portanto não eram letras, eram símbolos, e elas eram realizadas sobre argila mole. Naquela época, a região da Mesopotâmia, no Oriente Médio, que corresponde atualmente às áreas do Iraque e do Kuwait, essa região não conhecia o papel. O papel foi desenvolvido na China. Por não conhecerem o papel, a escrita cuneiforme era feita sobre placas de barro mole, de argila. A escrita cuneiforme, a primeira escrita da humanidade. Os sumérios, além de criarem a escrita cuneiforme, também criaram as primeiras cidades da Mesopotâmia, com destaque para as cidades de Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Essas foram as 4 grandes cidades. E os sumérios não conheciam centralização política. Cada cidade-estado tinha seu próprio governo. Cada governo de uma dessas cidades sumérias era chamada de patesi. O patesi ele era uma espécie de chefe político, religioso e militar. Do termo patesi veio a palavra paternidade, que é aquele que guarda, protege, né? Paternidade veio de patesi, que era cada líder de cada cidade-estado sumeriana. O segundo povo a ocupar a Mesopotâmia foram os acádios. Os acádios ficaram famosos por centralizarem o poder. Na cidade de Acádia, que se tornou a capital, a primeira capital da Mesopotâmia. Como os sumérios não tinham poder centralizado, eles não tinham capital. Cada cidade tinha seu governo, o patesi. Já os acádios centralizaram o poder, estabeleceram a cidade de Acade como a capital e tiveram como grande imperador Sargão I, o primeiro grande imperador da Mesopotâmia. Ele era acádio. O terceiro povo a habitar a Mesopotâmia foram os amoritas. Os amoritas estabeleceram a capital na cidade da Babilônia. Essa cidade ela é histórica e é bíblica. Ela é citada várias vezes no Antigo Testamento. Por terem eles, os amoritas, estabelecido a capital na cidade da Babilônia, eles ficaram conhecidos como os antigos babilônios. Então você pode encontrar amoritas ou antigos babilônios. E qual é a grande contribuição cultural dos povos amoritas para nós? Eles desenvolveram o primeiro código de leis escritas da humanidade. O Código de Hammurabi, desenvolvido pelo imperador amorita Hammurabi, baseado no princípio de Talhão, olho por olho, dente por dente. Ou seja, da forma que se cometia o crime, se pagava a pena. Era sentenciado. Olho por olho, dente por dente. E o quarto povo da Mesopotâmia foram os povos assírios. Os assírios ficaram famosos por serem os povos do exército mais organizado e cruel da antiguidade. Os assírios eram temidos por todo o Oriente Médio, que era a região onde a Mesopotâmia existia. E os assírios, além da brutalidade, da organização e da força de seu exército, desenvolveram a primeira biblioteca do mundo. Na sua capital, a cidade de Nínive, a primeira biblioteca reuniu cerca de 40.000 placas de argila com escrita cuneiforme, desenvolvida pelos povos assírios. E por fim, o último grande povo da Mesopotâmia foram os caldeus. Os caldeus
estão no Antigo Testamento, também estão na Bíblia. A Bíblia, pessoal, o Antigo Testamento principalmente, é um livro histórico que conta a história do povo egípcio, do povo mesopotâmio, e os caldeus são apontados no Antigo Testamento pelo seu grande imperador, Nabucodonosor. Nabucodonosor é relatado na Bíblia e nos livros de história por várias obras, dentre elas Os Jardins Suspensos da Babilônia, uma obra tão linda que ela era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Ele também desenvolveu a Torre de Babel, um grande zigurate, também é bíblico. E ele é considerado no Antigo Testamento como um homem mau, porque ele escravizou o povo hebreu, o povo de Deus, por cerca de 70 anos na cidade da Babilônia. Lembrando que os caldeus restabeleceram a capital da Mesopotâmia na Babilônia e são chamados de Novos Babilônios. Detalhe, finalmente houve a queda da Mesopotâmia, quando os caldeus foram invadidos e conquistados pelo imperador persa, Ciro I, no ano de 539 a.C. A civilização mesopotâmia, ela deixou de existir, mas deixou um grande legado cultural, uma grande herança que nós temos até hoje. Vejamos alguns desses legados deixados pelos povos da Mesopotâmia. Primeiro, na astronomia, eles desenvolveram os primeiros calendários. Na astronomia, os signos do zodíaco. Na arquitetura, os zigurates, que eram grandes obras que atuavam como templos ou observatórios astronômicos. E, finalmente, na literatura, desenvolveram a Epopeia de Gilgamesh, um livro contando a narrativa do dilúvio bíblico, que também é contado no Antigo Testamento. Tudo bem? Um forte abraço e até a próxima.